vocês que não seria essa a palavra, né? Mas quando eu ajoelhei para orar, eu pedi ao Senhor que confirmasse. Eu pensei nessa, mas depois eu pensei em uma outra. Mas quando nós chegamos aqui, o louvor que nós cantamos no início, né? Que fala sobre os campeões da luz. Aí o Senhor confirmou no meu coração quando ele disse assim: levai o escudo sim da fé. Então eu falei: Senhor, não vai ser dessa palavra. A palavra do Senhor em Hebreus 11, no versículo de número 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém? Amém. Só amém. Hebreus 11 fala nada mais nem menos do que a fé. A palavra do Senhor, ela nos diz, né, em Hebreus, que a fé ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque é muito fácil a gente ter fé quando a gente vê as coisas acontecendo, né? Quando tudo vai bem, quando as coisas estão dando certo, quando tudo aquilo que nós queremos, nós estamos conseguindo, então é fácil ter fé. Mas a palavra de Deus ela nos diz que a fé ela vai além, né? Ela vai muito além da gente crer quando tudo vai bem. Hebreus, ainda no capítulo 11, no versículo 6, a palavra do Senhor ela ainda nos diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, aquele que diz que aceitou a Cristo, né, como seu único e suficiente Salvador, que confessou ali, que se arrependeu dos seus pecados e aceitou a Jesus, e ele não tem fé, ele não está agradando a Deus, né, porque sem fé é impossível nós agradarmos ao nosso Deus, aquele que nos consola, né, porque galardoador é aquele que consola, é aquele que cuida de nós, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, em meio às tribulações, porque Ele mesmo falou que neste mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu esse mundo. Segundo Coríntios, capítulo 5, no verso 7, a palavra de Deus nos fala que andamos por fé e não por vista. Então é aquilo, né? Nós cremos naquilo que nós esperamos que venha acontecer. Então é por fé. A nossa esperança não vem do Senhor, né? A palavra de Deus diz que bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Então é nele que está a nossa esperança. É nele que nós esperamos, é nele que nós confiamos. E é por isso que ele nos diz que nós andamos por fé, né? E não por vista. Quando tudo está bem, é fácil adorar, é fácil crer, é fácil ter fé. Se o celeiro está cheio, é fácil termos alegria. Mas nós precisamos entender, né? E precisamos acreditar que mesmo em meio a tudo aquilo que nós venhamos enfrentar, que nós venhamos passar, nós precisamos ter fé. Porque assim nós estamos agradando aquele que nos enviou, aquele que nos chamou. Jó, né? Como foi louvado nessa noite, Jó, ele perdeu tudo que ele tinha, né? A palavra de Deus deixa isso bem claro. Se a gente olhar, eu creio que é um dos homens que mais teve fé, né? Porque mesmo em meio ali a ele ter perdido tudo que ele tinha, o bem mais precioso que eram os filhos, né? O Senhor restituiu a ele muito mais também daquilo que ele tinha, porque ele não deixou de adorar o Senhor, ele não deixou de glorificar o nome do Senhor, ele não deixou de exaltar o nome do Senhor. Jó capítulo 42, versículo 2, 42, Jó 42, 2 está escrito: eu bem sei que tudo pode, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos. Então a palavra do Senhor, né, Jó diz: Senhor, eu bem sei que tudo podes, né? Tu pode restituir, tu podes fazer muito além, né? Tu pode me dar muito além do que o que eu tinha. Então, porque nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Nada do que Deus quer fazer na nossa vida pode impedir, ninguém pode impedir o agir do Senhor. A palavra dele diz que opera
sabia. Deus me deu, Deus tomou, mas bendito seja, louvado, exaltado seja o nome do Senhor, porque foi Ele que me deu, eu continuo crendo nesse Deus. Então, louvado seja o nome dele. Jó capítulo 19, ainda no verso 25, ele diz, né, ele nos deixa bem claro que na fé e na confiança que tinha, né, na fé e na confiança que ele tinha no Senhor, quando ele fala, eu sei que Deus é Deus vivo e que por fim se levantará sobre a terra. Então, mesmo em meio a tudo que estava passando, ele sabia que Deus não tinha abandonado, que por fim se levantaria a seu favor. E é nesse Deus que nós temos que crer. Nós estamos aqui nessa noite, nós não viemos aqui para prestar o nosso, digamos, um show para Deus, né? Nós não viemos aqui para dar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração. Todas as vezes que nós nos colocamos aqui diante do Senhor, é porque nós cremos, Senhor, nós estamos crendo que mesmo que nós tenhamos adversidades, dificuldades, mas nós cremos no que a Tua palavra diz, né? Nós cremos, Senhor, que Tu irás fazer, nós cremos nos Teus prodígios, porque a Tua palavra diz que Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje será eternamente. Tu és o mesmo Deus que foi ali com Jó. Tu és o Deus que é conosco nos dias de hoje. Não importa qual é a circunstância, qual é o problema que você está enfrentando, seja ele de saúde, seja ele financeiro, seja ele qual for, para Deus nada é impossível. 1 Coríntios capítulo 2, no verso número 9, o Senhor nos fala que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são a que Deus preparou para o seu amo. Já pensou? As coisas que os seus olhos não viram, aquilo que você não consegue ver e que seu ouvido nunca ouviu falar e que não subiram ao teu coração, são as que Deus preparou para mim e para você, porque o Senhor Ele nos ama, né, de uma tal forma e Ele só quer o melhor para nós, né? A palavra de Deus, Ele nos fala isso, que Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o Filho dele, então Ele deu o que Ele tinha de mais precioso. Então o melhor é o que o Senhor quer para as nossas vidas, porque Ele nos ama. Ele nos ama. 1 Coríntios 2, ainda, no verso número 4, né? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e do poder. O verso de número 5 diz, para que vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então aqui ele fala assim, que as minhas palavras e a minha pregação, elas não consistiram em palavras persuasivas, né? Para que a nossa fé, ela não viesse se apoiar em sabedoria de homens, mas no poder de Deus, porque e muitas das vezes nós queremos ter mais fé naquilo que o homem pode fazer por nós do que naquilo que Deus pode fazer. E nós sabemos que Deus, Ele usa, né? Ele usa os homens para nos abençoar. Ele até usa, mas o poder do Senhor não está limitado ao poder do homem. O poder de Deus, Ele vai além. O poder do homem é um poder limitado. Há limites, né? Quando o inimigo foi ali, ele tocou naquilo que Jó tinha, ele só foi até onde Deus permitiu, né? Porque ele tinha um limite, havia um limite, mas o poder do Senhor é um poder que vai além das forças, além do poder humano. Filipenses capítulo 4, no verso 13 está escrito, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que nós esquecemos, né? E assim, a nossa vida, ela tem que estar alicerçada na palavra de Deus. Como fala a respeito da casa que está alicerçada, né, sobre a areia e a casa que está alicerçada sobre a rocha. Por quê? Porque muitas vezes a gente gosta muito de ler esse versículo, né, que está na palavra do Senhor, que diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É um versículo
posso todas as coisas naquele que ele fortalece. Se tem uma coisa que o inimigo não pode, é com a nossa fé. Porque eu creio que às vezes ele até pensa em buscar uma rasteira. Né? Ele até pensa assim, nossa, dessa vez eu derrubo ela. Dessa vez eu afasto ele dos caminhos do Senhor. Dessa vez, com essa luta, ele vai deixar de adorar esse Deus, que ele diz que é o Deus que pode todas as coisas. E que na maioria, em algumas vezes, ainda, né, somos afrontados com algumas vezes. Quem já ouviu alguém dizer, aonde está o teu Deus? Né? Cadê o teu Deus que não se levanta? Mas nós sabemos que o nosso Redentor vive e que por fim ele se levantará. Né? A nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança está em Deus de Jó. Né? Deus que pode todas as coisas, no Deus no qual nós podemos confiar, no Deus no qual nós somos mais do que vencedores. Gênesis capítulo 18, versículo 14 diz: haveria coisa alguma difícil ao Senhor, ao tempo determinado, tornaria a ter por este tempo da vida que Sara terá um filho. Então o Senhor ele falava, quando ele falou ali, quando ele chegou, e falou também para Sara que ela teria um filho, mesmo com a idade que ela tinha, né? O que aconteceu? Eles creram na promessa do Senhor, né? Eles creram que para Deus nada era impossível. Claro, né? Ela pode ter até duvidado ali, mas Abraão não. Ele sabia do Deus que ele cria, né? Ele sabia do Deus que tinha feito a promessa. Hebreus capítulo 10, no verso 38, eu já estou terminando. A palavra do Senhor diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha o que a palavra do Senhor nos diz, né? O justo, ele viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Então assim, é como diz, aquele que pôs a mão no arado, ele não pode voltar atrás. Né? Então nós não podemos recuar, nós temos que avançar, nós temos que propagar o ídolo do Senhor, porque foi para isso que nós fomos chamados, foi para isso que nós fomos escolhidos, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é o nosso Deus, aquele que é o nosso refúgio, aquele que é a nossa fortaleza, aquele que é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, na hora da luta, na hora da dor, na hora da dificuldade. A palavra do Senhor diz assim, no Salmo 121, eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O salmista ali no momento de aflição, ele fez essa pergunta, quando ele disse assim, eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, de onde vem o nosso socorro? Vem do Senhor, que nada mais fez do que tudo, né? Que tem todo o poder nas suas mãos e que está pronto a nos ouvir, a nos atender. Se assim o nosso pedido e a nossa oração estiver dentro da vontade do Senhor, Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus do impossível, é o Deus que faz aquela que é estéril, dá luz, né? Aquela que o médico diz assim, olha, né, para a medicina, vocês não tem jeito, né? Vocês não podem ter filhos, ou vocês vão ter que fazer um tratamento, vocês vão ter que esperar, e o Senhor vai lá e faz. É aquele que pega aquele que está no leito, muitas das vezes enganado pela medicina, que não tem mais jeito, não tem mais solução, e aí alguém vai ali e ora por aquele que está enfermo, e o Senhor age através da nossa fé, através da fé daquele que está recebendo aquela oração, porque quando nós cremos, o Senhor é fiel, Ele é fiel para fazer, além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós pensamos, além daquilo que nós imaginamos. O nosso Deus é o Deus do impossível. Que nós venhamos ter fé no Senhor, que nós possamos elevar os nossos olhos para os montes e saber que o nosso socorro vem do Senhor. Não perca a sua fé, não importa quanto tempo você
E assim eu agradeço a oportunidade